E se eu dissesse que a conversa de hoje pode mudar a tua forma de olhar para as finanças? Fica comigo, fica até o final, que com certeza você será transformado hoje por conta daquilo que nós vamos aprender, daquilo que nós vamos passar nesse episódio. Sejam todos bem-vindos ao CAS Podcast, um espaço de jovens e para jovens. Esse é o nosso primeiro episódio. Eu sou o Natalício da Silva e estarei convosco, né, nos próximos tempos. Nós estamos agora a migrar para uma plataforma nova que com certeza vamos trazer mais conhecimento, vamos trazer mais insights para você. Pessoal, nós temos aqui hoje para falar sobre o tema que nós propusermos para vocês, uma convidada que nós achamos que é perita na matéria. Nós vamos falar sobre eu e as finanças, do salário à liberdade financeira. E para hoje, a nossa convidada é Antonina Fonseca, ela que é educadora financeira e investidora. Mas como ela está aqui mesmo, ela vai falar na primeira pessoa e vai dizer realmente quem é a Antonina Fonseca. Olá, Natalício, bom dia. Obrigada pelo convite. Eu sou a Antonina Fonseca da Almeida, sou educadora financeira e investidora. Sou fundadora do projeto Pense Finanças, que é um projeto onde eu ensino as pessoas como ganhar dinheiro, como poupar e investir o seu dinheiro no mercado financeiro. Boa. Então essa é a nossa convidada, essa é a Antonina. Ganhar dinheiro é uma coisa, mas saber usá-lo é outra completamente diferente. E nós vamos falar um pouquinho sobre isso, vamos aprender sobre isso. Então fica aí, vamos, que começa agora o nosso primeiro episódio do CAS Podcast. Antonina, salário e mentalidade financeira. O que a maioria dos jovens faz quando recebe o primeiro salário? Com certeza é jovem e em algum dia recebeu o primeiro salário. Eu não sei se é cultural ou sou na minha casa, mas normalmente quando os meus irmãos, porque eu sou uma das mais novas, depois de mim só tem máximo. Então, quando os meus irmãos foram começando a trabalhar e ganhando os seus primeiros salários, havia quase que uma regra, né, ou uma cultura própria da família, que era partilhar o salário. Ou seja, caiu o salário, compravam um filhozinho para o pai ou para a mãe, e davam um saldinho para os outros irmãos, e acabou por. Eu não sei se só os meus irmãos para dizerem se foi algo imposto ou eles criaram, mas culturalmente, sempre que o salário cai, é para ser compartilhado, né? Porque de alguma forma todos os membros contribuíram para esse feito, então partilhar essa felicidade. Então, na minha opinião, quando o primeiro salário cai, é bom partilhar com alguém de forma de agradecimento. Não muito valor, mas o gesto. Partilhar com os familiares, né? Geralmente é o que os africanos gostam de fazer, ou propriamente os angolanos, né? Quando cai o primeiro. Acredito que há uma diferença entre poupar, gastar e investir. Principalmente entre poupar e investir. Queremos que há uma diferença. Pode-nos esclarecer um pouco sobre isso, sobre esses três termos: poupar, gastar e investir? Tudo isso também se resume naquilo que falaste logo inicialmente, que é a questão da mentalidade, né? Eu costumo dizer que o sucesso financeiro é uma questão de mindset, né? De mudar as mentalidades. Então, para tu seres capaz de ganhar, poupar e investir, em algum momento acabas por cumprir quase que uma lei, porque existe a lei do ganhar, lei do gastar e lei do investir. Então, ganhar dinheiro, principalmente aqui em Angola, é muito fácil. Muito fácil. Pessoas com 16, sei lá, com a idade que tiverem, conseguem fazer essa transação porque é só vender alguma coisa em troca de dinheiro, algum serviço em troca de dinheiro. E aqui é o país da micha, como se diz. E formalmente dizendo, é o mar azul das oportunidades, porque estamos em África, estamos em Angola e praticamente falta tudo. Nós precisamos de tudo. Então, ganhar dinheiro, eu acho que é autoexplicativo, né? Para mim, Angola, acho que é daquelas coisas que é só tu conseguir vender alguma coisa ou algum serviço e ter o dinheiro de volta. Poupar é já algo mais difícil. Aí já acaba por olhar muito para aquilo que é a nossa mentalidade, não é tão automático. É a capacidade que tu teres daquilo que tu ganhas, conseguir guardar algum dinheiro
sei lá, por algum motivo, né, decides guardar, e tem que ter sempre um objetivo, porque só guardar por guardar, algum momento vais pegar aquilo tudo e gastar. Exatamente. Então, por exemplo, ganhas os 200 mil, pegas 50 mil kwanza e guardas, poupas, né? E o investir é quando tu pegas aquele dinheiro normalmente poupado e aplicas em alguma coisa que te vai dar algum retorno, que vai chamamos o multiplicar o dinheiro. São 50 e tu depois consegues transformá-lo em 100, em 200, em 1 milhão. Mas esse processo de transformá-lo de 50 para 1 milhão, não sei se é mito, Antonina, ou se é uma verdade, como educadora financeira e investidora vai poder nos esclarecer sobre isso, principalmente agora na vertente de investidora. Tem-se dito por aí que eu preciso de ganhar mais para poder investir. Isso é um mito ou é uma verdade? Para investirmos precisamos necessariamente de ganhar muito dinheiro? Não, é um mito. E pegando novamente na questão da mentalidade, o dinheiro acompanha sempre a mentalidade. É como um relacionamento, né? Tu tens que conhecer o outro lado. Então tu tens que conseguir saber e falar a linguagem do dinheiro. E infelizmente, por questões culturais, mais uma vez, nós não temos o hábito de falar de dinheiro. Não falamos de dinheiro em casa, não falamos na escola. E às vezes entre amigos não conseguimos falar. Há um tabu muito grande naquilo que é o dinheiro. Mas no final do dia, normalmente nascemos e morremos e o processo todo é de dinheiro. Passamos, só para ter noção, começamos a trabalhar e são mais ou menos 35 anos de trabalho para ganhar dinheiro. Yeah. Não se fala-se muito pouco. Então, pegando na questão que me colocaste, é um mito dizer que só podemos investir quando tivermos dinheiro. Não sei quem inventou, mas é um mito. E a verdade não é quando é que você investe, é mesmo o processo. Porque o processo é que vai te ajudar a obter hábitos que são necessários, então, para você fazer esse processo de sair do salário para a liberdade financeira. Então, posso indicar, por exemplo, no mercado financeiro angolano, tu tens atualmente investimentos de 10 mil kwanzas. Tu tens, por exemplo, uma obrigação da Sonangol que custa 10 mil kwanzas. Tu tens uma ação, por exemplo, do Caixa Angola, o Banco Caixa, que são 15 mil kwanzas. E na altura do IPO, que era o Initial Public Offering, que é a oferta pública de venda, estava 5 mil kwanzas. Então, dizes que tenho que ganhar muito para investir, não. Então vamos desmistificar, vamos aqui em exemplos práticos, como a Antonina já começou. Eu ganho 50 mil kwanzas, tendo em conta a realidade financeira que o país nos apresenta hoje, né? Com 50 mil kwanzas, quanto é que eu posso reservar para investir no teu ponto de vista? Porque vamos olhar num cômputo geral. Porque eu acredito que viver em Angola com 50 mil kwanzas é complicado. Porque se tu olhas, por exemplo, para a tabela do IRT, que é a tabela do Imposto de Rendimento de Trabalho, tu vês que quem ganha até 70 mil kwanzas está isento de imposto. Nem faz toda a dizer que Nem eu sei. você tem que começar a ganhar 70 mil kwanzas para pensar em outras coisas. E normalmente, naquilo que é o mundo das finanças, o recomendável é, para tu teres dinheiro para investir, né? Ou seja, para tu teres o dinheiro para poupar e depois investir, tu tens que fazer duas coisas. Para ter dinheiro, podes dizer, a sobrar para esse efeito. Ou tens que cortar as despesas, ou tens que ganhar mais. E a opção do cortar despesa tem o seu limite, porque você vai cortar, vai chegar uma altura não podes. Agora, eu gosto da outra, que é aumentar os rendimentos, porque nós seres humanos temos uma capacidade, nós podemos ser uma máquina de fazer dinheiro. Certo. Então, a parte do aumentar dinheiro não tem limite, então é aí às vezes que nós temos que focar. Uma pessoa que ganha 50 mil quase, vamos aumentar 70 mil quase. Pronto, a depender também da estrutura financeira, se é jovem, tem filho, se não, quais são as suas ambições, é pouco. Então, se calhar a necessidade de aumentar os rendimentos, fazer renda extra, por exemplo, se calhar investir em conhecimento, porque há uma frase que é atribuída a Albert Einstein que diz que investir em conhecimento tem os maiores juros. E quem está no mercado financeiro sabe que os juros são a oitava maravilha do mundo. Então, investir em conhecimento nunca é em vão. Então, essa pessoa, se calhar, seria interessante começar por investir em conhecimento. Ok. Antonina, saindo um pouco do que estamos a falar especificamente, falou sobre
IPO, falou sobre obrigações. Como é que os jovens podem aderir a essas opções de investimento? Procurando conhecimento. Hoje, não sei como é que era no passado, porque eu não vivi lá, mas no nosso século, né? Aham. Nós temos muito conhecimento gratuito na internet, no YouTube, nos livros. Eu sou apologista dos livros e até no início do projeto eu comecei lançando o desafio de um livro por mês. E eu selecionava alguns livros ligados na área de finanças e aí está todo o conhecimento. Também fazendo cursos, procurando, pronto, todo mundo, uma página do Pense Finanças, por exemplo, é buscando conhecimento primeiro para estar dentro do mundo e começar a perceber essas questões de IPO, de mercado financeiro e tudo mais. Boa. Falando sobre o Pense Finanças, tendo em conta que está aqui, o que é o Pense Finanças propriamente? O Pense Finanças é um projeto que eu digo que nasceu de uma necessidade muito pessoal de partilhar com as pessoas e acho que também está um pouquinho ligado com o vosso projeto dos jovens, que eu acho que com o conhecimento certo há muitos erros que nós não vamos cometer. E eu particularmente cometi muitos erros porque eu não tinha conhecimento certo. Então eu disse do tipo, vou criar alguma coisa que eu já consiga partilhar tudo aquilo que eu já aprendi no mundo das finanças. Porque, pronto, a minha visão para o Pense Finanças é uma visão muito de prosperidade da nação. Eu meti na cabeça que uma nação prospera com educação e saúde. Como eu não entendo nada da área de saúde, olhei para a área de educação, foquei naquilo que é o meu interesse, porque eu sempre fui muito apaixonada por números, sempre fui uma pessoa muito poupadinha quando era criança, era daquelas pessoas que emprestava os 100 kwanzas para a mãe comprar pão. Ninguém tem isso aí, um 100 para comprar pão, eu tinha esse 100 para comprar pão. Então eu já vi que ele acabava por ser uma habilidade quase que nata. Então eu disse, eu posso fazer alguma coisa nessa área, educação financeira. E foi assim que eu criei o projeto Pense Finanças. Quando eu comecei a ter muito conhecimento através de livros e de curiosidade, disse, eu posso falar sobre isso, sobretudo agora, porque nós viemos, pronto, de uma estrutura econômica petrodependente e agora as coisas estão a apertar cada vez mais, há crise no nosso país de uma forma assim geral, há muita dificuldade financeira, então as pessoas têm que conseguir ter conhecimento de gerir o pouco ou muito que têm. Então por isso é que eu criei o Pense Finanças, assim do tipo, tudo que aprendi vou já ensinar. E no processo da aprendizagem vou já ensinar. E se olhar, se calhar para a minha página, vai ver alguma evolução também naquilo que é conhecimento, porque eu vou aprendendo, vou aplicando, dando certo, vou já logo ensinando. Eu gosto muito de ensinar. Boa. Antonina, gestão financeira na prática. Existem ferramentas úteis que podem nos ajudar a gerir melhor as nossas finanças? Se sim, quais são? Quais pode sugerir para nós? Boa. Existem inúmeras formas. Eu não, se calhar, tínhamos fazer um podcast Só para a ferramenta. Um papel, uma caneta é uma ferramenta ideal para tu definires ou para gerir as tuas finanças na prática. Muita gente hoje, jovem como nós, ganha dinheiro, mas só sabe quando é que entra, não sabe quando é que sai. E há necessidade de tu conseguires controlar o teu fluxo financeiro, o teu fluxo de caixa, o que entra e o que sai. Porque no final do dia é aí onde é que você vai conseguir saber como tirar o que poupar e depois investir. Então, uma caneta e um papel, eu acho que é a ferramenta mais fácil e mais acessível. Tu pões no lado, vamos aumentar aqui um pouco, 300 mil kwanzas, 200 mil kwanzas de um lado, rendimento, do outro lado, as tuas despesas. E tu tens que ter noção de mais ou menos onde é que vai o teu dinheiro. E eu geralmente quando faço esse exercício com os meus mentorandos ou informações, workshops, normalmente as pessoas têm noção de onde é que vai o dinheiro, mas não têm de forma concreta. E depois às vezes faz o primeiro exercício, não, meu dinheiro vai para alimentação X, para X, para X, para X. E depois fica, não, ainda faltou ginásio. Não, ainda faltou não sei o quê. E essas coisas às vezes quando nós temos a dificuldade de ver, né, para onde é que vai o dinheiro, é mesmo aí onde é que está o problema. Depois você diz, ganho muito mal, meu dinheiro não chega para nada. Às vezes não, às vezes ganhas o suficiente, só mesmo uma questão de ter essa visibilidade visual, por isso que eu às vezes chamo na primeira parte do papel,
E depois tu tens, é que eu chamo orçamento inicial, que é o diagnóstico que você faz, né? Como se fosse um médico e vais perceber agora qual é a doença. E depois tu podes, com esta ferramenta, analisar se calhar tu a gastar muito dinheiro com tênis. Se calhar faz sentido comprar tênis todos os meses. Sapato, nós senhoras, trançar o cabelo De toda hora. 2 em 2 E semanas. sem bocadão, lavar o cabelo, se calhar faço umas trancinhas, demora mais tempo, né? Pronto. Então, tu consegues já começar a olhar para a parte do cortar custos, ou diminuir, ou eliminar. Às vezes não faz sentido ter Netflix, tem mais não sei o quê, tem mais não sei o quê, se calhar fica só para um, faz muito tempo na internet. Então, fazes esses ajustes. E depois fazes o controle. O controle mensal do orçamento é que vai te permitir descobrir a tua verdade. Porque se calhar, de mês a mês, vais muitas vezes ao restaurante com os teus amigos, gastas muito dinheiro com a bebida. Podes até fazer isso, mas podes fazer de uma forma controlada. Então, semanalmente, né, indo para a tua questão, faz o orçamento mensal. Por exemplo, estamos em março, faz o orçamento de abril, já que tem noção. Mas, semanalmente, podes ir acompanhando, monitorando os teus gastos. Outras ferramentas, o Excel, né, para os informáticos, existem inúmeros aplicativos a nível do Google Store ou App Store, né, para tentar ver aplicativos de controle de finanças. Aplicativos, né? Aqui em Angola conheço o Jova do Dinheiro Limpo, que é nacional, que também é interessante, porque lá tu pões, ele faz a ligação com o banco que tu tens o dinheiro, e cada vez que for fazendo os gastos aí uma diminuição, é como se fosse uma... Também achei interessante. Então existem várias ferramentas, papel, o Excel, e depois os aplicativos ligados a isso. E depois tem também um método que chama o método do envelope a nível financeiro, que é separar, mas não sei se nós assim jovens ainda funciona, né? Mas pronto. É separar os valores por envelopes, é isso? Vai do tipo, o dinheiro do lazer. Sim. O dinheiro de comprar, se calhar, alimentação. Quando aquele dinheiro no envelope acabou, meu caro. Não vai migrar para o outro envelope. Então, sim, acho que isso também ajuda no controle. Antonina, por sermos conversas das sextas e é de jovens para jovens, nós queremos falar de forma prática, aplicar mesmo na vida das pessoas. E falou sobre a questão de ter atenção com os gastos que faz, se calhar vai 3 vezes ao restaurante, ou gasta muito dinheiro em bebida, ou o que for. Com essa abordagem, será que o que quis passar para nós é que, para ser investidor, devemos, em algum momento da nossa vida, abrir mão dos nossos momentos de lazer? Sim. É necessário isso? Tudo uma questão de mindset. Você vai falar da parte da mindset, porque eu vou explicar. Porque é impossível, eu acho que não é possível, você chegar a uma meta sem fazer alguns sacrifícios. Não há sucesso sem sacrifício. Escolha o teu difícil. Okay. Às vezes, o caminho que eu vou fazer, para mim, não vai ser tão doloroso quanto o caminho que tu vais fazer. Por isso é que finanças pessoais é mesmo algo pessoal. Então, a tua experiência financeira não pode ser replicada para mim. E às vezes há alguma dificuldade para as pessoas perceberem isso, porque chega alguém, partilha, né? Tu tens de fazer assim, 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 assim. E você quer pegar, se adaptar na tua realidade e aplicar, e depois ficas frustrado. Há pessoas que, por exemplo, não faz sentido passarem anos e anos a poupar, sem ter um momento de lazer. Às vezes há necessidade de fazer essa troca. Antonina, que hábitos financeiros, né, apesar de ser uma questão muito pessoal, pode optar por responder ou não, mas por querermos aplicar mesmo na prática, na vida das pessoas, gostaria de saber que hábitos financeiros adotou que fizeram assim essa reviravolta na sua gestão financeira. Boa. Eu já, conforme eu disse no início, já era aquela criança poupadinha. Eu nunca tive essa dificuldade de faltar dinheiro, de estar no aperto, porque gastei mais do que devia gastar. E quando comecei a trabalhar, fazia só poupanças. Deixava o dinheiro no máximo dos máximos em depósito a prazo. E com o conhecimento, tive que adotar alguns hábitos. E são muito gerais e recomendáveis. Um deles é o controle do orçamento. É fazer e controlar
o orçamento, eu já sei de cor e salteado para onde é que vão as minhas despesas e os valores que normalmente, sobretudo os fixos, né? Que normalmente, aonde é que eu gasto meu dinheiro, eu tenho a noção do meu fluxo de caixa. Uma das coisas que também ajudou nos meus hábitos são a definição de objetivos. Tem que definir, porque só poupar por poupar ou investir porque está na moda, porque não. Eu quero ter, por exemplo, uma aposentadoria tranquila. Quero não ter muito problema com as questões de dinheiro, né? Poder ter a chamada liberdade financeira, que é ter o dinheiro em abundância, fazer as minhas viagens e curtir a vida da forma que eu achar mais conveniente, sem esse problema do dinheiro. Então, eu acho que a questão do orçamento, a questão do definir metas, do autoconhecimento, porque não é só sobre... Quando você vai aprender sobre dinheiro, tu não conheces só sobre dinheiro, tu te conheces a ti própria, tu sabes exatamente aonde é que tu és mais sensível em relação ao se me faltar, sei lá, se eu não conseguir, por exemplo, ter saldo no telefone, para mim é uma coisa que não faz sentido. Por exemplo, né? Então você vai ver o que é que faz. Há pessoas que convivem, perdeu fulano uma chamada e vivem. Eu não... Para mim tem que ter sempre saldo no telefone, por exemplo. E outras coisas mais que eu acho que são daquilo que é básico. Então definir aquilo que não pode faltar para ti, aquilo que é basilar, né? É um hábito que também definir metas, saber aquilo que não pode faltar para mim. Leitura, eu já lia, mas assim sem grande compromisso. Mas agora eu vi que o conhecimento está mesmo muito nos livros. O que nós recebemos, por exemplo, em cursos ou em vídeos no YouTube, é o resumo, né, daquilo que foi o conhecimento, mas a fonte sai mesmo daí dos livros. E investi muito em participação em workshops para desenvolvimento pessoal e outras coisas mais. Tudo que é conhecimento fui adquirindo. E isso foram esses hábitos. E partilhar. Diz que quem partilha acaba por aprender mesmo na partilha. Então, pessoal, já sabem que não há sucesso sem sacrifício. Escolha o teu difícil para poder ter uma melhor, né, liberdade financeira. Antonina, o que é que nós podemos fazer para evitar dívidas desnecessárias e investir, né, ou usar créditos com inteligência? Ok, boa. Porque essa questão de crédito agora fala-se muito sobre um crédito, né? Não vamos estar aqui a fazer publicidade de um banco que lançou um crédito e todo mundo foi a correr atrás. Eu também, tu também estás a fazer uma pergunta que merecia 2 podcasts. A parte da dívida e a parte do crédito, que estão mesmo interligadas. Tens a dívida básica. Então isso já é um convite, Antonina. Já fica aqui um convite para uma próxima conversa. Muita coisa que para se falar dentro desse mundo é muito interessante. Pronto, a parte da dívida. Existe a dívida que podemos chamar de dívida simples, que é... Natália, eu estou fraco. Hoje é dia 22, estou a precisar de um combo, até o salário caindo para eu pagar. E aí eu pego, e você pega, claro, você já é o boss, né? Vai mandar o dinheiro. E depois, quando chega lá por dia 5, se calhar, não, Antonina, não deu dinheiro até agora, o dinheiro atrasou, e depois você vai me ligar, Antonina, então, meu dinheiro. Isso também, os 10 mil que você me pediu. Tá me cobrar sim. Eu sei que eu vou te pagar, E fica aquela dívida inadimplente, né? Certo. E eu vou te gerindo até ou você desiste, eu ganho o juízo e te pago. Pronto, existe essa dívida que também, pronto, não é bom, né? Porque você tem que ter capacidade de honrar com os seus compromissos, alguma maturidade. Eu já tenho lista dos inadimplentes, que eu dei a oportunidade em algum momento, mas em algum momento eles não conseguiram cumprir e hoje, independentemente da história que me conta, a mais triste possível, não pago. Okay. Mas, por exemplo, meu pai é um bom pagador. Ele faz pedir dia 5, ele devolve o mesmo dinheiro. Então, aquele eu já não penso muito. Pronto, existe esse tipo de dívida. Depois existe a dívida um pouco mais séria, que normalmente com as instituições bancárias, que é já a questão do crédito, né? Em que você, por exemplo, quer comprar um carro e vai fazer um crédito automóvel. E eu acho que essa questão de... O insucesso ocorre muito por falta de literacia financeira. Daí que temos um trabalho muito longo, os educadores ou não, de passar a mensagem. Porque quando nós vamos fazer um crédito, é importante nós temos noção de alguns conceitos, da amortização da dívida, quando é que vai ser descontado, por quanto tempo, se dá ou não para fazer renegociação. Então,
tudo isso, às vezes adiantamento de salário para comprar alguma coisa, depois a coisa que você ia comprar, já não compraste mais, quer dizer, nem conseguiste atingir o teu objetivo e agora você tem dívida com o banco. E o banco não é como o natalício que vai me pedir o dinheiro ligeiro, não. O banco ele é assertivo, caiu, desconto. Desconto. E depois ficas assim a viver a vida muito sufocado. Então, é muito trabalho para se fazer. Eu até acho que os bancos podiam fazer também, se calhar, algum trabalho de literacia financeira ou de consciencialização, podemos dizer assim de uma forma geral. Que era, ok, Natalício, queres crédito para quê? Automóvel, ok. Natalício, o crédito significa isso, vai amortizar X, do teu dinheiro vai sair X, se quiseres fazer. Ou seja, está já toda a informação para você estar de forma mais consciente, capaz de tomar decisão. Então falta muito isso. E há muito. A história do crédito mal parado vem. Assim, praticamente faz parte da nossa cultura financeira, né? Atualmente. As pessoas vão pedir o dinheiro, mas depois têm dificuldade de honrar com os seus compromissos. Muitas vezes por falta de conhecimento, muitas vezes por, se calhar, uma má posição, né? Quer dizer, mau caráter, mas não vamos tão longe, mas é uma questão de se sentem, não sabem porquê até que foram pedir. Muita gente veio até comigo, Antonina, olha, eu fiz adiantamento de salário, afinal vamos descontar X. Quer dizer, nem tinham noção do desconto, eles só sabiam o que queriam. Por exemplo, adiantamento de 6 vezes o salário, mas não sabiam como é que isso ia impactar as suas finanças. Então é bom fazer um planeamento antes, porque agora vou ter o crédito automóvel para pagar ou de uma outra coisa, o crédito consumo para qualquer outra coisa. E vou estar mais apertada, então se calhar já não gasto mais com X, então aquela categoria de visualizar quais são as despesas, para onde vai, se calhar agora vamos tentar não priorizar algumas coisas, para nos focarmos agora com o crédito, normalmente são 60 meses, que são 5 anos, e depois gerir, então, dívida bancária, que é já a parte do crédito, é um pouco mais sério. Okay. Tem mais juros, depois tem a questão dos juros. Para evitar esse sufoco financeiro, é necessário nós caminharmos para a liberdade financeira. Né? Existem alguns passos que nós precisamos de dar, né, nessa caminhada para a liberdade financeira. Então vamos falar um pouquinho mais sobre liberdade financeira, ou caminho para a liberdade financeira. Falamos um pouco no início, eu fiz uma pergunta prática relacionada aos 50 mil kwanzas que subimos para os 70. Não chegou também. Mas nós vamos voltar para aí agora nessa questão do caminho para a liberdade financeira. Como é que eu posso investir com pouco dinheiro? Ok. Com pouco dinheiro é possível investir, desde que não seja tão pouco, né? Nós temos que também garantir que... Antonina, desculpa, mas para sermos mais práticos possíveis, identifica o teu pouco dentro da nossa moeda. O pouco que vais estar a usar como exemplo. É muito depender da estrutura financeira da pessoa. Imagina, sou um jovem, solteiro ou casado? O que é que prefere? Vamos definir aqui um perfil. Vamos começar pelo solteiro. Ok. Eu sou um jovem solteiro, então entende-se que não vivo numa casa minha, não pago luz, não pago água, não pago renda. Pagas tudo isso. Pagas tudo isso. Um jovem solteiro que vive sozinho. Esse jovem solteiro quer viver sozinho. Porque eu acho que eu fui muito mais rica quando eu ia na casa dos meus pais. Até água, você tem que pagar pela água, é complicado. Só para dar um exemplo, no tempo da pandemia ainda vivia com os meus pais. E o meu salário caía, eu só pegava e pagava a internet. Comida, bolsa, tudo. Tens tudo aí. Vamos trocar. E depois, de repente, o salário caiu de novo. Uma altura que eu fiz uma excelente poupança, porque depois não pagava com o transporte, tem aquela restrição. Sim. Por causa da... Trabalho remoto. Era só a internet que precisava. Nem precisava fazer o cabelo, podia assim. Mas pronto, pegar o jovem solteiro, mas que vive, não sei porquê, sozinho. Não sabemos o porquê. Porque é que querem sair da casa dos pais? Pronto, vive sozinho, ainda tem que pagar renda. E tem a alimentação, e pronto, tem uma estrutura de custo fixo, que se ele não pagar, ele tem que pagar, pronto. Fica muito sufocado. Então, essa pessoa, se calhar, vamos atirar uns 300 mil, a depender, né? Pronto, 300 mil kwanzas, tem essas despesas todas para fazer, mas ele não precisa estar numa grande casa, não precisa de viver numa centralidade, tem um sítio próximo do serviço, assim já não gasta com o táxi. Pode tomar assim, essas decisões que
acabam por fazer toda a diferença. Não perde muito tempo no trânsito. Não é só gastar, é mesmo o tempo que você perde. Você é jovem, solteiro. Há alguma necessidade de alguma urgência, né? Nós jovens estamos sempre atrás das coisas e é uma necessidade de você se organizar para ter as metas. Então, um jovem solteiro vive sozinho, não sei se vai querer casar. Tem namorada? Porque a mulher está muito despesa. Vamos optar por ter namorada. Tem namorada. A namorada trabalha. Vamos lá no nosso exemplo. Vamos considerar que trabalha. Pronto, ajuda. É. Pronto, a namorada trabalha. Então, também vive com os pais ou também vive sozinha? Vamos dizer que a namorada vive com os pais. Assim também ajuda. Yeah. Pronto. Depois vai querer viver contigo, já vai complicar a vida, vive com os pais. Pronto. Vamos lá. É solteiro, trabalha, tem os seus kwanza. Vamos organizar, né? Então é um jovem solteiro que vive sozinho, ganha aproximadamente 300 mil kwanzas, tem namorada que vive com os pais. Yeah. Pronto. E ele está se organizar naturalmente. Sim. Pronto. Tem que estar vivendo numa casa pequena, porque até a manutenção da própria casa são custos. Yeah. Até também não precisa se organizar muito. Tem a comida e tudo mais. Pode optar sempre por comer em casa, se souber cozinhar. Também conta. Porque às vezes você faz muito gasto nos restaurantes, desnecessariamente. Depois também tem a questão da saúde, a própria saúde alimentar. Então essa pessoa, se o foco dela depende. Agora, essa pessoa tem que definir quais são os seus objetivos e quais vai priorizar. Sim. Imagina, eu ganho 300 mil kwanzas e eu acho que com a minha formação, e se eu fizer mais o curso A ou B, consigo ganhar 500 para ir na empresa X. Se calhar agora o meu foco vai investir em conhecimento para chegar lá, aplicar aquela vaga e conseguir ganhar melhor. Se eu acho que estou na empresa até que quero e que os 300 chegam para as minhas necessidades e por enquanto não vou investir em conhecimento, vou focar na área então dos investimentos e começar a fazer aqui, criar um meu portfólio de investimentos, né? Então, se assim está confortável, se calhar olhar mesmo para isso. Definir o objetivo, o autoconhecimento na parte de investimento é o perfil de risco. Na literatura diz-se que há 3 perfis de risco, que é o perfil mais conservador, que é aquele investidor que prefere jogar no seguro, o termo é esse, que então vai olhar para investimentos que lhe dizem, ok, vais investir X, a taxa X e vais receber X de retorno de X em X tempo. Aquilo já testa todo o conhecimento. Mas há uns que são mais, vou pegar do conservador a outros termos, que é o conservador, que é o investidor arrojado. O investidor arrojado é aquele que não quer jogar no seguro, ele está focado no rendimento. Eu vou pôr aqui, nem que eu tiver que pôr todo o meu salário, mas eu quero um rendimento alto, o mais alto possível no mercado. E há aquele que fica no meio, que não é tão conservador, mas tem noção de que não precisa arriscar tanto, né? E fica no meio. E normalmente, para esse tipo de investimento ou de investidores, há ativos. Os investimentos estão divididos em 2 grandes classes, que é de renda fixa e de renda variável. Então, o investidor de renda fixa, o investidor conservador normalmente investe em renda fixa, que sabes exatamente quando é que vai ter de retorno. O investidor mais arriscado ou mais arrojado investe em renda variável maioritariamente, porque sabe que vai dar maior retorno, porque quanto maior o risco, maior o retorno. E o inverso também, se você tiver na renda fixa, normalmente a renda fixa tem os retornos mais baixos e a variável mais alta, porque estás a arriscar mais. Então depois tens o que está no meio, que é o moderado, que tende a pôr a carteira com um pouquinho de renda fixa, um pouquinho de renda variável. Então, pronto, tens o objetivo definido, tens os investimentos e começa já a procurar algum conhecimento e ver como é que vais montar a tua carteira, olhar para o mercado angolano e ver as opções de investimentos que tens. Depois disso, podes ver que se calhar é interessante monetizar-te a ti mesmo, né? Ok, eu tenho... Depois vai chegar a conclusão que os 300 não vão chegar. Então vai ser renda extra, né? E vais começar a olhar para ti e ver como é que tu podes agregar
valor à sociedade. Porque não é quanto é que eu vou ganhar se eu vender aquilo ou isso. É como é que eu posso ser útil para a sociedade. E a partir desse momento, o dinheiro vem como consequência. Ok, eu sou engenheiro informático de formação, se calhar era importante vender o meu conhecimento. Hoje temos as redes sociais, podemos levar o conhecimento ao alcance das pessoas e elas naturalmente vão pagar por isso, se sentirem que agrega algum valor. Posso associar-me com um cama e compramos um carro para fazer pôr um motorista e a fazer o Táxi privado. Posso, já não é mais homem, se for, não é mais homem. A minha namorada, apesar dela trabalhar, é muito boa, pasteleira, decoradora, ou mesmo na cozinha, se calhar é interessante abrir uma cozinha, de quando em vez servimos em eventos, se calhar ela é muito criativa, pode ser gestora de eventos, gestor de tráfego pago, de redes sociais, uma boa renda extra que dá para pegar ela e associar com a renda ativa, porque nós temos três tipos de renda. Temos a renda ativa, que é o nosso trabalho, geralmente que depende de um salário, quando estamos para uma empresa, né? Trabalhar numa corporação, ou se formos trabalhadores independentes, tipo, like um contabilista. E depois temos a renda passiva, que é essa que eu estou a falar dos investimentos, que depois de definir o teu perfil e saber onde é que vais investir o teu dinheiro, vais receber dividendos, juros sobre aquele investimento, de forma periódica. Mas depois também temos a renda extra, que no nosso mercado é quase impossível ficar só na renda ativa quando tens tantas necessidades sociais para atender. Então, tu, em algum momento, vais fazer renda extra. E é bom que o faças para contribuir para o país. Então, na renda extra temos tudo isso, né? E as redes sociais, graças a Deus, nos ajudam muito com isso. Então, com a renda ativa e renda extra, tens aportes sempre a aumentar para investir em renda passiva. E essa renda passiva que vai nos levar à liberdade financeira. Porque a liberdade financeira é quando você chega a um ponto que, mesmo que tu percas o teu trabalho ou a tua capacidade de trabalhar, porque também tem essa questão, tu fazes dinheiro enquanto dorme. O termo é esse, né? Okay. Porque os dividendos, os juros vão sempre cair na tua conta de forma periódica. E quando esse dinheiro da renda passiva cobre as tuas despesas, tu chegaste à liberdade financeira. Ok. Antonina falou sobre 3 tipos de investidor. Eu vou focar em 2, que é o investidor conservador e o investidor arrojado. Como é que podemos aplicar isso? Investidor conservador, podemos olhar para alguém que investe, se calhar, na bolsa de valores, que investe, não sei se isso é um investimento, mas em depósitos a prazo, se calhar. E o investidor arrojado, podemos considerar, se calhar, alguém que investe, por exemplo, em uma cantina, uma lanchonete, ele recebe o seu salário, né? Junta, se calhar, o salário em 2, 3 meses e dá um valor suficiente para abrir, se calhar, uma cantina no bairro. E investe tudo, podemos considerar esse como um investidor arrojado. E o que investe na bolsa, ou se for investimento, se não for, faça a correção, por favor, investe em depósitos a prazos. Bem, vamos separar. Tu tens todo investimento, mas é bom dizer, aquele que abre uma cantina provavelmente está na parte já do empreendedorismo. Se bem que depois o conceito de empreendedorismo tem a história de trazer alguma inovação e tudo mais, mas para ser mais simplista, podemos dizer que todo aquele que abre um negócio, ou se associa a alguém para abrir, ou decide, até eu costumo dizer, investe na economia real. Okay. Então tens a economia real e tens o mercado financeiro. Quem está na economia real tem o seu perfil, o seu risco, e normalmente a economia real dá muito mais dinheiro. Okay. No mercado financeiro vai sempre depender do dinheiro que você investe lá. Quanto mais você investe de dinheiro, né, tu tens mais retorno. Depois tens a questão que ajuda, que é o tempo. Quanto mais cedo você começar, melhor, porque depois tens o efeito dos juros compostos. E depois tens a questão do juro. Quando tu encontras um ativo que dá muito mais retorno, tens também um pouquinho, tens mais margem de retorno. Pronto, vamos separar. Mercado financeiro e economia real. Economia real, empreendedores, negócios, business, empresa, física, né? Ou não.
E depois, no mercado financeiro é que aparecem os 3 perfis. Dentro Ok. do mercado financeiro, de investimentos em mercados financeiros, é que aparecem esses perfis. Ok. E realmente está certo. O conservador investe em coisas que ele sabe que é segura, porque ele preza muito pela segurança. E é previsível. Eu sei que eu vou colocar 50 mil em depósito a prazo e vai me dar 14% ao ano. Depois de X tempo, sim. Já sei. E o arrojado nem sempre sabe, por isso é que eu te trouxe aqui a questão da renda variável. Que, por exemplo, investir em ações, as ações têm um potencial grande de crescimento, porque o arrojado está muito preocupado em rendimentos altos. Então, ele vai investir em ações. Ele tem um potencial de crescimento muito alto, mas é muito arriscado. Conforme a ação vai subir muito, pode cair muito. E a chegar até a te dar prejuízos, ou seja, os 100, 200, 300 ou 500 mil quadros que tu investiste, hoje agora se evaporou. E a aplicação caiu muito. Então tens esse risco. Mas se ela valorizar, enquanto aqui vai te dar um retorno no máximo, aqui nas nossas taxas são atualmente 23% de retorno de renda fixa. Aqui ele vai te dar 18% de renda. Sim. Antonina, infelizmente na nossa sociedade ainda temos muita gente que a sua vida é chapa ganha, chapa gasta. E nós estamos já prestes a terminar, quase a terminar, e essa é a última questão, infelizmente. Dura pouco. E essa é a minha última questão. Como podemos sair desse ciclo de vida? Chapa ganha, chapa gasta. É muito comum. Não podia dizer também que em África e tudo mais, porque eu acho que é a nível mesmo do mundo. Sim. O problema do dinheiro é mesmo global. E eu ia dizer que existe a chamada corrida dos ratos, em que a pessoa ganha dinheiro, gasta, depois fica sem dinheiro e depois vai à procura de dinheiro e fica assim num ciclo. E eu, alguns meses atrás, defini também a corrida dos investidores. Okay. O investidor, ele ganha dinheiro, ele investe, né? Poupa o dinheiro para investir, ele investe sobretudo em conhecimento, então vai começar a ter retornos em renda passiva e com o tempo vai chegar à liberdade financeira. Essa é a corrida dos investidores. Então é importante as pessoas mudarem. Para mudar da corrida dos ratos para a corrida dos investidores, essa é uma questão de mudar a forma como que olhamos para o dinheiro, a nossa mentalidade e a necessidade de ter mesmo a questão do compromisso. Né? Nos comprometermos, olha, não está fixe a minha situação, quero mudar. Então, definir uma meta SMART. Dizes, eu não estou feliz, onde é que tu queres chegar, né? E tens que olhar sempre, se tu me ligares a dizer, Antonina, olha, estou aqui, não, vais dizer, Antonina, quero ir para o Talatona. Eu vou te perguntar, estás aonde? Não, estou na Samba. Ok, quem está na Samba e quem está no aeroporto faz caminhos diferentes para ir para o Talatona. Então, depois de nós definirmos aonde é que nós queremos chegar, nós temos que ter noção de onde é que nós estamos. Não podemos começar a ouvir pessoas que já fizeram o trajeto e já estão na Samba. Enquanto eu estou na marginal. Então, às vezes, temos que ter também um choque de realidade. Temos que ter noção daquilo que nós na situação que estamos, apesar de ser temporária, e definir onde é que nós queremos chegar. E para definir os objetivos, tem a questão do SMART, né? O objetivo tem que ser SMART, tem que ser específico, tem que ser mensurável, tem que ser atingível, não podemos criar coisas assim muito... Tem que ser realístico e tem que ser definir um tempo, tem que ser atingível e é importante termos essa noção para chegar então à liberdade financeira. Então podemos trazer em resumo que o nosso mindset fala muito para que nós possamos chegar à liberdade financeira e há necessidade também de fazermos alguns cortes naquilo que nós gastamos, né? Para que possamos nos tornar investidores ou empreendedores e dessa forma poderemos alcançar então a liberdade financeira. Antonina, nós estamos mesmo já a terminar, mas antes disso eu gostaria de passar a palavra para si, se tiver algum conselho a passar para os nossos seguidores, o pessoal que nos acompanha, ou se quiser passar alguma informação sobre o seu projeto, o momento é este. Então vou passar duas informações. A primeira é alguns conselhos úteis. Não deixem para amanhã o que podem fazer hoje. O tempo não espera por ninguém. Somos jovens hoje, amanhã já seremos velhos. E na parte da liberdade financeira tem mesmo a questão de que hoje temos muita energia
muito conhecimento, muito potencial de adquirir conhecimento, mas daqui a pouco estamos na reforma. E o que acontece, também é um podcast depois, porque o que acontece é que muita gente vai para a reforma despreparada. Porque o tempo passa tão rápido que você, afinal, próximo ano já vou para a reforma e muitas vezes não nos preparamos. Vemos os nossos mais velhos, às vezes a depender dos filhos, a diminuir o padrão de vida. Então, isso mexe muito com o psicológico, né? Trabalhei tanto tempo, afinal não consegui fazer nada que me sustentasse, né? Agora que eu estou para a reforma, enquanto você vê nos filmes, na reforma vão viajar e não sei o que, você agora só está a lutar para sobreviver. E não eras dependente porque trabalhas 35 anos. Então, o que acontece é que muita gente às vezes não aguenta, fica com, depois cria doenças que começam aqui na nossa mente, depois acabam por morrer. Muita gente vai para a reforma e não demora muito tempo, porque se sente inútil depois. Então, nós como jovens, somos hoje os jovens de hoje e depois seremos os velhos da amanhã. Temos que ter noção, a partir do momento que você começa a trabalhar, você começa já a te perguntar se vai quando para a reforma. E o que é que você precisa de ter, até seria uma boa meta, quem se calhar não sabe como definir a meta, se calhar a liberdade financeira, ok, mas ir para a reforma de forma confortável. E é mesmo se preocupar o que é que eu tenho que fazer, como é que eu tenho que me preparar, onde é que eu tenho que investir, para quando chegar para a reforma, para atacar a renda passiva. Sim, eu preciso chatear o meu filho, porque o meu filho também agora está a lutar pela vida dele. E o INSS, costuma-se dizer, o INSS isso nunca será suficiente. É um dinheiro que depois, por causa por questões estruturais, econômicas, questão de inflação no nosso país, então acaba por correr o valor do nosso dinheiro e depois o dinheiro da reforma já não é suficiente. Pronto, acabei. Pronto. Agora, sobre o preço de finanças, vamos para o Instagram, daqui a pouco estaremos no YouTube com muitas novidades e consumam todo o conhecimento que puderem a partir dos nossos posts e lives que vamos partilhando. Podem sempre dar um toque no direct, com algumas dúvidas, eu estou sempre aberta. Lançamos a partir do dia 1 de janeiro a segunda edição do desafio das 52 semanas, que é um desafio de poupança, em que as pessoas se comprometem com um nível de poupança, desde o nível básico ao avançado. Todas as semanas vou poupar, sei lá, 1.000 kwanzas, 2.000 kwanzas, 3.000 kwanzas, durante 52 semanas, que é um ano. Outros dizem, não, eu vou preferir poupar 10, 20, 30 mil kwanzas, dependendo da sua capacidade financeira, se comprometem com e vão todas as semanas fazendo aportes. E não é só poupar, né? Conforme falamos, poupar é guardar. Nós fazemos isso também no ponto de vista de investir, porque vamos colocar num depósito a prazo, que renda alguma coisa. No final de 52 semanas vamos ter o dinheiro multiplicado. Então, se forem na minha página da bio do Instagram, conseguem ter acesso ao link, ter acesso ao grupo. E todas as semanas nos damos aquela força. Eu também, inclusive, estou no desafio a tentar também juntar algum dinheiro para dar exemplo. Porque disse que a palavra convence, mas o exemplo arrasta. Então, pronto, eu fico lá fazer esse processo. E depois, daqui a pouquinho, vamos lançar a segunda turma do curso O Mapa do Investidor, em que eu começo desde a mentalidade até um plano de investimento para a liberdade financeira. Então, eu ajudo as pessoas a fazer esse passo a passo. Como é um mapa, tem que ser um passo a passo, né? Ok, vou mudar a mentalidade, vou começar a organizar as minhas finanças, vou descobrir quais são as opções de investimentos que existem, vou montar o meu plano de investimento. Então, daqui a pouquinho, não quero avançar datas, mas daqui a pouquinho nós vamos lançar a segunda turma do Mapa do Investidor. Boa. Muito obrigado, Antonina. Então, pessoal, sigam a página, partilhem o conteúdo, interajam, porque é muito importante. Como nós temos dito, é graças a Deus e é por vocês que o Conversas às Sextas existe. E começamos hoje, esse é o nosso primeiro episódio do CAS Podcast. Eu disse a Antonina que seria a última questão antes de fechar, mas tem uma que será, mesmo já para fechar, e depois essa questão será para vocês também. Mas antes disso, em nome de toda a equipa do Conversas às Sextas, nós agradecemos por estar aí e agradecemos a Antonina por estar aqui conosco. Mas antes de terminar, Antonina, nós queremos com números fixos. Se perdesse a sua fonte de renda hoje, quanto tempo conseguiria sobreviver sem dívidas? 1 ano, 2 anos, 3 meses? Agora, nessa altura,
com alguns descontos que eu fui fazendo recentemente, 12 meses. 12 meses. 12 meses sim. Porque eu tenho, inclusive, porque pronto, eu não falei, mas era importante falar, que quando tu vais fazer o processo de investimento, há um passo que você tem que dar, que é o passo 0, que é a reserva de emergência. Porque nunca sabemos o dia da manhã. Tanto quem está numa empresa pode ser despedido, mas quem faz um negócio pode perder o negócio e entrar em prejuízo. Então tem que ter uma reserva de emergência. Reserva de emergência é um fundo, sei lá, uma almofada financeira, que quando as coisas não correrem muito bem, tu pode ir lá e recorrer. Ok. Então, para quem for investir, não falei, mas é importante falar, para for fazer investimento, mesmo empreendedor, mesmo que trabalha com salário, tem que ter uma reserva de emergência. A reserva de emergência é um cálculo básico, que qual é a tua despesa hoje? Ok, eu tenho despesa, sei lá, de 100 mil kwanzas. Então, se calhar era interessante se você vive de salário, porque, atenção, né? Porque você ganha não é o que você gasta, tem que ter aqui uma margem. Estamos a falar dos 300 mil, mas pronto, a tua despesa é de 100, né? Tem essa margem de 200 mil. Esse 100 multiplicado por 6 são 600 mil kwanzas. Você que tem uma despesa de 100 mil kwanzas mensal, tem que ter no mínimo uma reserva de 600 mil kwanzas. E essa reserva pode ser colocada em depósito a prazo, mas que cumpra com a questão da liquidez, porque tem que te permitir sacar o dinheiro quando houver uma emergência. Porque mesmo reserva de emergência. Né? Pronto. E quem empreende, se tem a mesma estrutura de custo, se calhar é importante fazer vezes 12, porque o empreendimento é um pouco mais arriscado. Então, pronto. Neste processo, dentro da minha estrutura de custo, eu faço vezes 12. Então, eu conseguia ficar um ano, se tudo desse errado, se não tivesse mais a minha fonte de renda, e conseguia me virar. E depois tem a questão do plano, do plano de contingência. As despesas estruturais que eu tenho hoje é muito em detrimento porque eu vou buscar de dinheiro. Mas se eu ficar sem dinheiro, já não preciso gastar, por exemplo, com transporte, com alimentação. Então, já diminui praticamente a minha despesa mensal. Então, eu tenho esse plano. Se as coisas não derem certo, tenho essa minha reserva. Um ano, não vou ficar parada, esperar o dia acabar. Vou fazer alguma coisa para ver se consigo rapidamente me colocar de novo no mercado de trabalho. Boa. E você, caro seguidor, se você perdesse a sua fonte de renda hoje, quanto tempo conseguiria sobreviver sem dívidas? Essa é a questão que nós deixamos para você refletir. E, mais uma vez, em nome de toda a equipa do Conversas às Sextas, nós agradecemos por estar ali. Muito obrigado e graças a Deus e é por vocês que nós existimos. Esse é o CAS Podcast de Jovens para Jovens. E até o próximo episódio. Antonina, muito obrigado. Até o próximo convite.